Boa tarde, boa noite para você que vai acompanhar essa live agora, ou para você que vai assistir a gravação depois dessa live. Ela fica salva por 24 horas e a gente até consegue salvar ela no nosso IGTV, tá? Seja muito bem-vindo, vou esperar a galera ir chegando aqui. Já apresento o nosso convidado. Hoje é um tema extremamente importante, extremamente interessante, um tema que realmente vai agregar na sua vida. A gente vai falar sobre a área mais importante da vida do ser humano, qualquer ser humano em geral, que é a parte espiritual. Essa é a principal área que você deve dar atenção, que você deve desenvolver, e hoje nós vamos trabalhar aqui, eu e meu convidado, nós vamos trabalhar aqui ferramentas para que a gente possa desenvolver melhor essa área dentro da nossa vida. Então, leituras, técnicas, tudo que a gente puder trazer de exercício, de ferramenta, de estratégia para que você consiga desenvolver melhor essa área na sua vida, a gente vai tratar disso aqui hoje. Então, peço que você acompanhe até o final. A gente tem uma surpresa para o final, tem um super recado. Se esse conteúdo ele faz sentido para você, já peço que você pega aí esse aviãozinho, ó, você compartilha essa live com outras pessoas que também precisam ter acesso ao conteúdo. E eu vou falar um pouquinho do nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje, ele é graduado em teologia. Ele já tem esse ministério teológico que já dura 14 anos. Ele já foi capelão escolar, já foi associado de publicações, já foi departamental de pequenos grupos, de escola sabatina. Hoje ele atua como pastor distrital e ele também tem pós-graduação em liderança. Ou seja, se tem alguém que tem autoridade para falar sobre esse assunto, esse alguém é o meu convidado, é o meu pastor, é o meu líder, pastor Paulo Alvarenga. Vamos mandar o convite aqui, pastor, e aí a gente já entra. Vamos guardar ele, é, guardar ele aceitar. Beleza, E beleza, aí, boa tarde. pastor? Beleza, João? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Eu estou fora de casa, tive que arrumar um cantinho aqui, mas está tudo certo. Maravilha, pastor. Ó, acima de tudo, obrigado pelo convite. Saiba que eu tenho grande admiração por você, nas suas pregações, o seu trabalho como líder. Você é uma inspiração para mim. E a gente sabe que a gente não consegue servir a Deus sem servir o nosso líder primeiro. E pessoalmente, falando como o João, a gente está aqui pelo perfil dos jovens, mas falando como o João, é uma grande satisfação ter você aqui com a gente. Beleza, a alegria é toda minha poder passar esses momentos com vocês também aqui, ainda mais falando sobre um tema que é extremamente importante e especial nos nossos dias. Não só nos dias que nós vivemos aqui, com tanta coisa ruim orbitando ao nosso redor, mas a grande verdade, quando nós falamos sobre espiritualidade, ela permeia todos os âmbitos da nossa vida, profissional, emocional, sentimental, tudo gira em torno da nossa vida espiritual e essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Nós temos uma boa vida espiritual. Amém, pastor. Sempre que a gente traz um convidado aqui, eu gosto de abordar um pouco da história dele. Queria que você contasse, pastor, como é que foi a tua trajetória? Você já nasceu em berço cristão? O que te levou a se graduar em teologia? A gente sabe hoje aqui, para você que acompanha e não é adventista ou não tem a vivência do cristianismo, ser pastor é um chamado. Tem graduação, é reconhecido pelo MEC, tem toda uma estrutura por trás, mas isso é um chamado de vida. É uma dedicação exclusiva. Como é que você sentiu isso, pastor? Como é que foi isso aí na sua vida? Quando que você sentiu que tinha esse chamado, que tinha essa preparação? E como foi esse processo até chegar aonde você está hoje? Como é que funcionou isso aí? Certo, João. Então, eu não sou de berço adventista. Na verdade, a minha família, ela nem poderia dizer que era tão cristã assim, mas minha mãe, nós morávamos numa chácara em Brasília, e nós mudamos para uma cidade, lá em Brasília, chamada cidade satélite. Mudamos para uma cidade satélite chamada Candangolândia. E na frente da minha casa, da Candangolândia, Candangolândia é por causa dos candangos, né? Candangos, os nordestinos saíram lá do Nordeste e tinha a questão ali da canga e tal, e eles ficavam tudo acampado perto desse lugar que é até hoje chamado de Candangolândia, por causa dos primeiros que vieram para Brasília ajudar a construir e tal. E aí eu fui morar ali, eu tinha ali por volta de uns 6, 7 anos, e a cidade foi ganhando estrutura, enfim. Só que na frente da minha casa tinha uma adventista.
mora lá até hoje. Eu carinhosamente chamo ela de Dona Neném. O nome dela é Maria Martins. E ela ficava me olhando na rua e não era um tipo muito. Não era um tipo bonzinho, não. Eu aprontava demais, assim, já com essa idade aí, 8, 9 anos, tanto minha mãe como meu pai trabalhava fora e eu ficava em casa quase o dia inteiro, eu vendia ali geladinho para ajudar na renda familiar, engraxava sapato, mas eu era muito ativo, então eu quebrei várias telhas dessa irmã Maria Martins, que é Dona Nenê, só que eu apontava muito, infelizmente, eu tinha uma prática de xingar muito palavrão, enfim. E acaba que ela olhava para mim e ela falava assim, meu pai do céu, eu preciso fazer alguma coisa por essa família, porque esse menino está perdido nessa idade. E acabou que ela foi levando minha irmã para a igreja primeiro, depois ofereceu um estudo bíblico para minha mãe, minha mãe participou, e aí sim, minha mãe decidiu pelo batismo, e eu me lembro disso até hoje, porque quando foi feito o apelo para ela no término dos estudos, ela não quis, mas naquela mesma noite, vários irmãos foram lá em casa e eles fizeram uma serenata. E eu me lembro das músicas que eles cantaram Pingo de Chuva, aquela música, parecia que tinha um monte de anjos dentro da casa cantando. E aquela experiência fez minha mãe decidir ali naquela madrugada, era 5 da manhã, fez minha mãe decidir pelo batismo e ir para a igreja no outro dia. E aí, quando a gente acordou no outro dia, depois da serenata, os irmãos não quiseram entrar, eles foram cantar para outras pessoas. Eu me lembro que a mãe falou assim, olha, você não vai para o colégio hoje, os professores tinham entrado em greve e estavam tendo aulas aos sábados. Aí eu falei assim, que beleza, tudo menos colégio, que seja igreja, vamos lá. Eu fui para a igreja. Eu me lembro, essa imagem é muito forte na minha mente. A primeira vez que eu entrei numa igreja adventista, que eu fiquei segurando na mão da minha mãe, do lado da rua, e vendo a igreja adventista, vendo 2 diáconos na porta ali, recepcionando os irmãos. Isso nunca saiu da minha mente. E naquela igreja, um dia eu ouvindo um pastor pregar, pastor Bechara, está aposentado hoje, e eu ouvindo ele pregar, eu prestando atenção ali, eu tinha mais ou menos ali por volta de 11, 12 anos, e eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, eu vou ser igual esse homem aí, eu vou ser um pastor. E aquele dia ali no banco daquela igreja foi a decisão. E minha mãe foi muito sábia nesse processo, né? Porque eu tinha só 12 anos ali, muito, muito novinho ainda, mas minha mãe, ela pegando aquilo que eu falei, ela sempre foi nutrindo em mim aquele compromisso que eu tinha feito aquele dia. E aí, então, mais tarde, eu fiz contabilidade no ensino médio, eu fui estudar no internato, e depois eu até fui para o IAM para iniciar teologia, não deu certo, eu tive que voltar para casa, meus pais se divorciaram, foi um período muito difícil na nossa vida, e eu me lembro que de volta do IAM lá de Feira de Santana para Brasília, voltando para casa, de repente assim, desiludido, eu falei assim, olha Senhor, eu estou aqui para entregar a minha vida a Ti, e deu tudo errado, eu estou tendo que voltar para casa, e um monte de coisas passando pela minha cabeça, e Deus, ele me deu aquela paz, falou, olha, fica tranquilo, eu vou te guiar, você não está preparado ainda, não é? Eu tinha ganhado uma bolsa integral lá, não ia pagar nada, e aí eu voltei para Brasília, comecei a trabalhar com contabilidade, até na obra mesmo, mas dentro da obra, trabalhando na organização, eu não me via ali. Eu sentia sempre Deus falando assim, olha, eu não te quero aqui, atuante na igreja, era diretor jovem, entendeu? Eu já pregava, eu já saía com os jovens para dar estudo bíblico, muitas ações, mas sentindo assim que agora sim era o momento. Só que quando eu não tinha mais bolsa, eu tinha que abandonar, pedir demissão do trabalho, eu tive que fazer todo esse processo, era tudo pela fé, não era fácil como antes, não é, há 3 anos não era mais assim. Agora eu tive que pedir demissão, sair do meu emprego, tive que comportar, aí bem, a minha vida ali foi alguns milagres no início, mas é impressionante como Deus, então, me guiou para que eu pudesse ser um pastor. Porque às vezes a gente pensa assim, a nossa caminhada espiritual. Eu decidi servir a Deus e ele está comigo e vai ser tudo certo, as 1000 maravilhas. Não, Deus ele nos ensina através de alguns caminhos que muitas vezes nós não percebemos que Deus está guiando tudo, mas Ele está. Mas existe dificuldade, existe obstáculo, entendeu? Existe nãos que você tem que enfrentar, existe muita coisa que acontece na sua caminhada com Deus que você tem que ter essa convicção de como Ele está o guiando, certo? Então, depois que eu comecei teologia e tive que parar lá no IAM,
Aí, sim, eu fui para o colégio, lá para o NASP agora, e tive que viver pela fé, porque não tinha bolsa integral, não tinha nada. É uma longa história, a gente pode fazer outra live aí, só para contar histórias de como Deus me guiou em todo esse processo que foi tão especial. Aham. Legal, pastor. E antes da gente entrar realmente no tema, antes da gente começar a falar sobre espiritualidade, eu acho que é importante você resumir um pouquinho, beleza? Passou esse processo, estudou, se graduou, tudo mais, aí se formou. Aí começa um outro processo, que é o processo de você sair ali da faculdade, vai colocar agora tudo em prática, todos aqueles conhecimentos, toda a vivência, tem todo um processo que a Igreja Adventista ela faz os teologandos, quem é formado em teologia, passar, né, para conseguir ter autoridade para lidar com esse chamado. Como é que foi esse processo até você chegar agora aqui, pastoreando na Igreja do Jaci? Como que foi isso aí? Então, na faculdade, eu trabalhei durante 8 férias, comportando e fui líder de equipes nos últimos 2 anos de faculdade. E eu recebi alguns chamados para a área de publicações. E eu não aceitei Uhum. porque eu tinha uma experiência nova, que seria ou o distrito ou a capelania de escola. E eu até chego a brincar que eu acho que eu fui ser capelão de escola só para conhecer minha esposa. Eu fiquei um ano só, e aí de lá eu recebi, aqui é a Estela, né? Eu recebi um chamado para assumir, então, a área estudantil de publicações na PLAC. E era um grande Uhum. amigo, que era o pastor principal ali, que era o pastor Ivan. Eu fiquei ali durante 2 anos. Aí, quando eu casei, na minha lua de mel, o presidente me ligou. Pastor Jairo, é o nome dele. Aí ele falou assim, olha, eu Uhum. queria saber se você aceita um chamado, e tem toda uma história também dessa questão dessa ligação dele. Eu queria saber se você aceita um chamado para liderar um distrito, se você vai seguir carreira em publicações, porque como é uma área muito específica da igreja, muitos seguem carreira e entram em publicações e vão se aposentar em publicações, porque é algo bem Uhum. específico. E eu falei para ele assim, olha, pastor, eu sinceramente, eu quero ter essa experiência de igreja, eu quero pastorear gente, não que publicações não faça isso, mas eu, sinceramente, eu quero ir para a igreja agora, eu quero ver o que é isso, eu quero colocar em prática muitas das coisas que eu nutri no meu coração, de sonho. E aí eu fui para um distrito chamado Campos Belos, lá no interior do Goiás, era o último distrito da associação, e lá eu tive as maiores experiências assim com Deus, porque era o início de tudo, era o início de um ministério, era o início de um casamento, era o início da paternidade, né? Então, muitas Uhum. coisas que eu desconhecia, Deus, ele foi me revelando muitas coisas ali, muitos desafios que eu tinha naquela situação ali, daquele distrito tão distante, tão longe. Eu até, se tiver alguém aí olhando de Campos Belos, um abraço para vocês aí, os irmãos de Campos Belos. Direto eles entram nas minhas lives aí comentando e tal. Mas foi uma grande bênção, foi uma grande experiência. Depois de Campos Belos, eu fui ali o pastor de Formosinha, fiquei 2 anos. E ali sim, Uhum. eu assumi pequenos grupos na PLAC e depois de escola sabatina. E depois, então, chegou o chamado aqui de Campo Grande e que, de maneira especial também, Deus me mostrou o que Ele queria para a minha vida naquele momento. Eu costumo dizer que o melhor Uhum. lugar para você estar é onde Deus quer que você esteja. E isso você Uhum. também tem que ter, quase a gente vai entrar no assunto daqui a pouquinho, mas isso é muito importante para você que está me ouvindo, você entender. Porque muitas vezes Uhum. você passa por algumas situações na vida, como eu passei por várias, e agora que eu vou tendo uma retrospectiva, eu fico pensando que tudo, os lugares onde eu passei, tudo que eu enfrentei de maneira muito especial, Deus ele foi usando e ainda ele faz isso até hoje para me preparar, para preparar a minha família, e nós temos que entender isso da parte de Deus. Mesmo aquele momento que você mais sofreu, aquele momento que você mais chorou, aquele momento que você mais se angustiou, Deus estava forjando você. Isso é muito importante você ter essa consciência. Uhum. Legal, pastor. Olha só, pessoal, para você que está assistindo, se isso aqui a gente vai entrar num assunto agora muito, mas muito importante, que vai fazer diferença na sua vida. Então, se esse conteúdo aqui ele faz diferença para você, se a vida espiritual é importante para você, peço que você, ó, vai nesse aviãozinho, compartilha. Essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram por 24 horas. Então, você também pode ser uma fonte de bênção para outras pessoas. Lembrando que aqui nós não estamos para falar sobre religião.
estamos aqui para falar sobre vida espiritual. A gente vai começar a tratar desse assunto agora, pastor. Na vida do ser humano, em geral, qualquer ser humano, independente das raízes, independente das crenças, quanto que é importante a área, que a gente tem várias áreas, né? Tem a área financeira, tem a saúde, tem a área familiar, tem a área social, e aí tem a espiritual. Quanto que isso faz diferença, o quanto que é importante, espiritual sim num contexto geral. Quanto que isso é importante para a vida do ser humano, dentro da sua experiência, do seu conhecimento? Então, João, e para você que está ligado na gente aí, a vida espiritual, o relacionamento que nós temos com Deus, ele na verdade, como eu falei no início, ele é aquele que é o mais importante, certo? Uhum. Quando nós olhamos para o conceito bíblico de quem é Deus, ele fala assim, olha, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sei de todas as coisas, eu conheço todas as coisas. Agora imagine você tendo a sensibilidade de alguém como Deus ao seu lado na área financeira. Entende? Eu conversava com um amigo um dia desse, e eu gosto muito de trocar ideia com ele. Ele não é pastor, mas é alguém que eu admiro muito. A gente troca muito ideia, a gente conversa muito. E a gente estava falando sobre oração, e ele entrou numa questão que está muito em alta hoje, na questão de investimento, de aplicação. E ele me falou assim, rapaz, eu vendi um imóvel e de repente, do nada, começou a aparecer várias opções para eu poder investir, ganhar muito mais e muito rentável, e aquilo começou a encher os meus olhos, e enfim, aí de repente dá aquele estalo, mas peraí, mas eu não conversei com Deus sobre isso ainda. E ele colocou isso diante de Deus. Falou, Senhor, esse investimento que está aparecendo aqui, que vai ser um ganho, puxa, eu nunca imaginei ganhar tanto, mas pelo valor que eu tenho em mãos, olha, vai ser uma alta rentabilidade e tudo. E ele não era muito da área, mas ele colocou isso ali à disposição de Deus, orou, conversou com Deus, e de repente, em uma das conversas que ele teve com Deus, Deus o impressionou de maneira direta que aquilo lá não era um bom caminho a seguir, mesmo parecendo tão bom. E é impressionante que ele pôde entrar em contato com alguém quase na mesma semana que falou para ele assim, não, eu conheço essa situação, agora mesmo eu estou investindo tantos mil e tal. Ele falou, rapaz, pois, olha, eu na minha conversa com Deus aqui, na minha espiritualidade aqui, eu senti que eu não devo dar esse passo, né? Mas você tem o seu contato com Deus, enfim, e ele não fez. E a grande verdade, João e amigos aí, irmãos que estão nos assistindo, puxa vida, aquilo era uma grande furada. Entende? Passou ali 20 dias, aquele castelo de cartas foi desmanchado, muita gente, como esse amigo dele, perderam tudo que investiu, entendeu? Então, veja, eu estou falando aqui de vida financeira, mas a vida financeira, certo? Eu tenho que colocar ela sobre o crivo da minha sensibilidade espiritual, para Deus me orientar nessas circunstâncias. Bem, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, entende? Então, Deus, ele é aquele pai, como nós temos o nosso pai terrestre, a mãe, pessoas que nos amam, que quer o melhor para os seus filhos. E agora você acha que Deus ele vai ficar em silêncio esperando o seu filho quebrar a cara? O problema é que muitas vezes nós não nos colocamos na posição de ouvir a Deus, certo? São muitas vozes. Então você tem parte financeira, você tem parte sentimental, você tem parte emocional, você tem a sua faculdade, você tem os seus sonhos, você tem os seus planos. Em meio a tudo isso, são muitas vozes dissonantes na sua mente. Mas você precisa entender o que Deus ele quer realizar na sua vida. E para isso, você precisa ser sensível à voz dele. Legal. Então a gente tem um exemplo aqui, você deu um exemplo, né, pastor, de alguém que tinha uma especialidade ali numa determinada área, mas não descartava a parte espiritual. E aí a parte espiritual ela começou a abranger as outras áreas e salvou ele de uma grande furada, né? É isso mesmo. Isso Bacana. acontece em várias outras situações da vida, entende? Na área emocional, né? Quem está solteiro aí, fala, puxa vida, ou está namorando, Senhor do céu, será que essa é minha Raquel, né? Será que é ela? Será que é ele? E você, e Deus, ele vai te mostrando, né? Ele usa outras pessoas para abrir às vezes os seus olhos, né? E enfim, quem é casado está vivendo uma situação difícil de maneira conjugal,
E, enfim, Deus, ele nos dá algumas orientações de maneira muito especial para que nós possamos ser pessoas felizes aqui diante desses dilemas que nós vivemos. Uhum. Bacana, pastor. E hoje, assim, você como um líder espiritual, como é que você vê o nosso contexto aqui de mundo, de Brasil, de estado? Será que as pessoas elas estão buscando desenvolver essa área ou será que elas estão deixando essa área de lado? Nós aqui, como sociedade, a gente tem dado o devido valor a essa área, como damos valor a outras áreas, a área emocional, a área financeira, a área de relacionamentos, de conexões, a gente dá realmente valor para essa parte essencial da vida? Olha, João, a gente percebe que, de maneira geral, o mundo está muito distante daquilo que Deus quer para ele, certo? Muito distante. Na Uhum, verdade, a gente prioriza muitas coisas em nossa vida, mas a uhum, gente a gente não prioriza a vida espiritual. E até uhum, entrando aqui na questão do tema que você colocou, né, uma vida espiritual nota 10. A primeira grande verdade de uma vida espiritual é que ela nunca vai ser nota 10, entende? Aquele que fala assim, ó, cara, eu tenho uma vida espiritual nota 10, toma cuidado. Toma cuidado, porque o que acontece? Quando você olha para aqueles para os personagens bíblicos, para eles que enchem os nossos olhos, primeiro, a gente percebe, como o Tiago diz a respeito de Elias, né? Era um homem como nós somos, sujeitos às uhum, mesmas situações, certo? Mas priorizava a Deus. Mas o que acontece? Quanto mais você tem bus tem buscado a Deus, quanto mais você tem buscado a palavra de Deus, quanto mais você tem buscado estar mais perto de Deus, é como se você olhasse assim a sua conta bancária e parece que ela está sempre no negativo. A grande verdade da vida espiritual é essa. Parece que quanto mais você coloca, mais falta. Por quê? Porque ela te dá uma dimensão de quem é Deus. Quanto mais você uhum, caminha em direção a Ele, mais ele se torna maior e mais você se torna menor. Certo? Eu costumo uhum, exemplificar isso da seguinte maneira. Vamos supor que você vai para um shopping, mas você não tem carro ainda, enfim, ou vai de bicicleta, sei lá, ou vai até a parada para pegar o ônibus, enfim, a locomoção, e acaba que um carro passa e joga lama em você, algo comum, né? E acontece muito. Mas vamos supor que uhum, jogou a lama ali em você, jogou a água em você, só que você está meio que no escuro, aí você fala assim, ah, não tem problema, você dá uma batidinha assim, e fala, não, aqui tá tranquilo, não vou passar vergonha não. E aí você vai andando, e à medida que você vai chegando no estacionamento do shopping, onde as luzes vão aumentando, você puxa, sujou mais do que o normal. E quanto mais você chega perto do shopping, que é um lugar bem de muita luz, muita claridade, você vai vendo que aquilo te sujou muito mais do que você imagina. Eu acredito que a vida espiritual ela é assim. Quanto mais você busca Deus, mais você consegue, como em um raio-x, né? Aí um uhum. raio-x, depois você vai para uma ressonância, você consegue ver em algumas coisas entranhadas ali que você nunca pensou que tinha, mas elas estão ali. E a vida espiritual, ela é assim. Ela não vai trazer um orgulho para você de você dizer assim, olha como eu sou bom, olha como é a questão do farisaísmo, né? Olha aquele lá, olha quem é, olha o que está fazendo, né? Olha as decisões que toma, Uhum. olha com quem anda, olha, sei lá, olha a igreja que vai, será que não está enxergando que não é o caminho? Não, a vida espiritual não traz orgulho para você. A vida espiritual, certo? Ela, na verdade, ela traz humildade para o seu coração, certo? Ellen White, ela tem Uhum. uma frase que eu gosto muito, essa autora americana, né? Ela escreve ali no livro, acho que é Desejado, ela fala assim, olha, o amor tem bons olhos. E por que o amor tem bons olhos? Porque o amor, ele vem de Deus. Então, o que acontece? Quanto Uhum. mais perto de Deus e quanto mais você nutrir o amor de Deus, você vai ter bons olhos. Aí, quando você olha para o mundo hoje, você vê um mundo tão egoísta, pensando só em si. Né? Essa questão das vacinas agora, né? Alguns países, não, vamos unir, não vamos, quem descobrir vai compartilhar, não vai. E, na verdade, é até uma questão profética, né? Esse vírus fez com que agora os países tenham uma consciência de que não basta eles serem bons, ricos, terem tecnologia sozinhos. Né? Não Uhum. basta.
Então, quando nós olhamos para a espiritualidade, Deus, através de Jesus Cristo aqui, já nos deu essa consciência, certo? Filho, você está bem, você está no caminho certo, mas eu escolhi você para ser sal, eu escolhi você para ser luz, e de alguma maneira você vai conectar outras pessoas a você, porque você vai direcionar essas pessoas para o caminho correto. Mas veja, tudo isso vem através de um relacionamento sincero com Deus. E quando você percebe nessa caminhada como que Deus está transformando a sua vida, isso se torna algo notável diante das pessoas que estão te cercando. E o que nós buscamos hoje no mundo, através de ser alguém que tem esse relacionamento com Deus, é exatamente isso. Você é alguém mais compreensivo, certo? Você é mais paciente. Você não está fechado com esse ou com aquele, né? Hashtag fechado com esse ou com aquele, não. Você está fechado com Cristo Jesus, certo? E fechado com Cristo Jesus, você vai amar as pessoas como Ele amou, certo? Você vai cuidar como Ele cuidou. E quando nós olhamos esses princípios, né, do reino que Jesus colocou aqui de maneira tão clara, de maneira tão real, a gente percebe que nós estamos na contramão daquilo que Jesus fez, certo? Agora, por que Jesus fez o que fez? Não era simplesmente porque ele era Deus entre nós, porque a sua divindade foi velada com o manto da humanidade. Ele não usou o seu poder divino, mas ele usou algo que também está à nossa disposição, ou seja, se relacionar de maneira verdadeira e profunda com Deus. Isso vai transformar a sua vida pessoal primeiro. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente já pensa em sermão, né? O que o outro aprendeu, o que o outro não sei o quê. O que eu tenho que falar para aquele lá? Não, meu amigo. Vida espiritual, a primeira burdoada que você ganha na orelha é de Deus e é na tua orelha, entendeu? Não é da do outro. E é interessante isso, porque a gente vê muita gente aí dando palavra de tudo quanto é lugar, mas é o seguinte, a primeira coisa que o relacionamento de Deus me ensina é que a situação primeiro muda aqui, ó. É comigo. A primeira situação é a nível pessoal. O primeiro milagre que Deus realiza é em mim. Então, às vezes a gente pensa no mundo, nesse, naquele, nessa situação, enfim, social, político. Meu amigo, a primeira mudança que Deus vai realizar é em você, certo? É em mim e é em cada um de vocês. Maravilha. Queria saudar todos vocês que estão acompanhando até agora. Esse aqui é um tema muito importante. A gente está aqui com uma autoridade no assunto, que é o pastor Paulo, um líder espiritual, alguém que realmente tem a autoridade, a sabedoria, o conhecimento para falar disso. Então, claro, todos somos seres humanos, mas acredito que você seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso aí, pastor. Então, se esse conteúdo, pessoal, ele faz sentido para você, compartilha, comenta aqui se você tem alguma ideia para contribuir com essa nossa conversa, com essa nossa discussão aqui. Pode comentar, fica tranquilo, pode fazer perguntas. A gente está aqui exatamente para isso, para interagir com vocês, Legal, pastor. Então, a gente já entendeu que existe essa parte, e essa parte é muito, mas muito importante da nossa vida. É ela quem conduz, né? Ela quem... Achei muito interessante os exemplos que você trouxe e me fez pensar em uma coisa. Se eu não tenho uma parte espiritual bem desenvolvida, ou pelo menos que eu esteja buscando, porque como você falou, a gente não consegue chegar à nota 10 pela nossa natureza pecaminosa, mas a gente tenta, e quando a gente tenta, a gente se aproxima disso. Quando a gente procura desenvolver, as outras áreas da vida, elas começam a andar, a se desenvolver, a melhorar. Porque eu melhorei meu relacionamento com Deus e a partir disso isso gera em mim mais sabedoria, mais paciência, os frutos do Espírito e toda essa questão. Quando um homem ele não tem a parte espiritual bem desenvolvida, ele pode jurar de perjuro que é feliz, que está indo tudo bem, e ele pode ir bem numa área e outra, mas vai faltar alguma coisa. Pode ir bem nas finanças, mas o casamento pode estar se quebrando. Pode ir bem no casamento, mas as finanças estão lá embaixo, porque ele não tem sabedoria para isso, não tem conselho bíblico para isso, não tem Deus para conversar a respeito disso. Agora, a gente entendendo essa importância, o que eu posso usar para desenvolver melhor? Será que eu tenho que ler 3 ou ler 4 capítulos da Bíblia todos os dias? Será que tem que ser de manhã? Será que tem que ser à tarde? Será que eu tenho que apenas orar? Apenas a minha oração, a minha conversa com Deus, ela vai surtir resultado? Será que eu tenho que orar sentado? Será que eu tenho que orar ajoelhado, orar em pé?
Será que isso tem que ser um momento do dia? Quanto tempo dura? Será que tem que ser ao longo do dia? Como é que funciona isso? Como é que a gente pode traçar algumas estratégias que sejam mais adequadas aqui para a nossa realidade? Muito bem. O João e a galerinha que está vendo a gente aí, o relacionamento com Deus é muito parecido com o relacionamento que nós temos com um amigo, certo? Temos com o nosso cônjuge, com a namorada. Se você for pensar, isso, bem, eu não estou casado hoje e isso foi, bem, de um momento para o outro. Não é assim que acontece a situação, não é assim. Veja, existe todo Uhum. um contexto, e você que está se relacionando com alguém que tem amigos, você sabe disso. Se você tem um excelente amigo em quem confiar hoje, você pode fazer uma retrospectiva da história de vocês e ver quando que aconteceu esse ajuntamento lá atrás, mas quando que vocês passaram a confiar mais um no outro, certo? Então, o que acontece? Quando a gente fala relacionamento com Deus, é como os nossos relacionamentos aqui mesmo, certo? Eu tinha um amigo no internato, eu não vou falar o nome dele aqui porque eu vou preservá-lo, mas ele começou a namorar, e namorar e internato é um negócio, né? Todo mundo sabe ali, rapidão, e é interessante que você leva as bandejas tudo para a mesa do novo casal, né? Na época da bandeja ali, aí eles têm que pegar as bandejas todas e levar. Enfim, então todo mundo sabia que ele estava namorando e tal. E ele começou a namorar, mas eu não sei como é que foi as conversas prévias ali, certo? E no internato não tem muito o que fazer, não, meu irmão. É conversar mesmo, é só conversa. De repente, um Só. carinhozinho na mão e tal, não tem mais. E o que acontece? Meu amigo, ele chegava ali no refeitório e você fica esperando esse momento, né? Porque é o momento onde você vai estar pertinho, comendo e tal. E ele chegava e falava assim: que maré, hein? E a namorada respondia: é alta ou é baixa? Mas isso não era uma vez, eles repetiam isso toda vez. E a gente até criou um grupinho que a gente ficava ali no próximo só para rir, né? Aquela coisa de adolescente e tal. Bem, isso se repetiu muito e esse namoro, infelizmente, durou muito pouco. Porque não tem relacionamento que não sobrevive, só vai sobreviver pela intimidade, entende? Por Uhum. crescimento. Então, o que acontece? Uhum. Relacionamento com Deus é o quê? É ele ser íntimo. Então, a Bíblia fala assim, olha, quando você falou de orar, né? Orar ajoelhado, orar em pé. Olha, para mim, orar ajoelhado, se eu tenho essa disposição de orar ajoelhado, é um grande privilégio que temos de estar diante de Deus e nos dobrarmos diante dele. Agora, tem situações que eu não posso ajoelhar. Eu vou ter que esperar um momento para poder ajoelhar? Para poder orar? Não. O apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses, orar sem cessar. Esteja com a sua mente conectada a Deus. Agora, veja bem, quando eu falo assim de amizade, de amigo, você já percebeu como que o tempo corre quando nós estamos numa boa conversa com um amigo? Como que passa Aham. rápido? Cara, eu me lembro que Aham. eu vou pro ex-aluno, principalmente do IABC, que ali eu formei meus melhores amigos, a galera ali da época Uhum. da minha adolescência e tal. Amigo, você chega em casa, abre a porta da geladeira e tal, é íntimo mesmo. O que acontece? Eu me lembro de um ex-aluno desses para trás aí, a gente ficou a noite inteira conversando. Porque E aquilo era nem viu legal. passar. Nem viu, a gente não ficou nem com sono. Entende? Porque Uhum. abriu o coração, contava história, e um sorria, o outro também sorria. E a minha, hoje, com Deus, eu sou assim, certo? Eu sou assim com Deus. Então, às vezes, eu vejo gente lá, nossa, mas a vida com Deus é tão entediante e tal. E às vezes, em alguma situação da minha vida, eu fico contando umas coisas para Deus, eu começo a rir. Eu falei, Senhor, como é que é essa vista do céu aí, nessas coisas? Eu estou rindo. Por quê? Porque Deus está aqui, ele está do meu lado. Veja só, ele não é aquele amiguinho que vai botar a balança na cabeça e concordando com tudo que eu faço. Não, porque o verdadeiro amigo, ele te exorta, o verdadeiro amigo chama a sua atenção, o verdadeiro amigo quer o seu melhor, certo? Ele sente o que você sente. E o que acontece? Deus, a nível de relacionamento, nós iremos crescer e nos aprofundar se nós tivermos esse nível de amizade com Deus, onde eu falo assim, Senhor, eu não estou bem, eu não estou bem. Senhor, hoje não foi um dia Uhum. legal. Hoje eu fui lá para o meu trabalho, para a academia, veio lá aquele cliente e tal, aconteceu esse acidente, fui tratado mal e aconteceu assim, assado.
você ouviu de que ele me chamou, como que as pessoas interpretaram isso, e você começa a contar para lá, mas Deus já sabe. Sim, ele já sabe, mas à medida que você vai abrindo o coração e contando para Deus, você vai se tornando íntimo dele, certo? Uhum. Porque ele já sabe mesmo, ele já sabe de tudo, mas isso vai criando conexões entre você e Deus. Então, veja, isso vai criar uma situação de que não importa qual é o contexto que você está inserido, você vai estar aqui sempre conectado com Deus. Eu me lembro na minha infância, quando minha mãe veio para a igreja, às vezes eu olhava para minha mãe e achava que ela era doida. Porque ela ficava ali em casa lavando a louça e falando, e falando. Eu falei, minha mãe está ficando doida. Ela só pode estar ficando doida, porque está falando sozinha. E às vezes eu ficava ali na cozinha, né, ligado ali, mas ela está falando com quem? Ela está contando essa história para quem? Aí um dia eu falei, mãe, a senhora está contando essa história para quem? Porque ela estava contando história mesmo, falando de plano e tal. E aí ela falou, não, meu filho, eu vou começando aqui com Deus, estou abrindo meu coração para Deus, porque ele está me ouvindo e tal. Então o que acontece? Deus, ele é assim. Então, às vezes, a gente tem um protocolo, que a gente não, eu preciso chegar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso aqui me concentrar. Não, existe sim um momento onde você vai ter, de maneira mais calma, vai se ajoelhar diante de Deus e ficar ali com ele e conversar com ele. Agora, veja, Deus ele está com a gente na caminhada. A vida espiritual não é um ponto lá no futuro com Deus. Certo? O resultado não é lá no futuro com Deus, não é isso. A caminhada é aquela questão que a gente fala da viagem, né? O legal da viagem não é só o ponto referencial, eu quero chegar lá no futuro. Não, a verdadeira, o legal da viagem é você curtir a caminhada, curtir o caminho, né? É curtir a viagem. E Deus está com a gente nessa viagem. Quando você chora, quando você se alegra, quando você consegue realizar os seus planos, quando você consegue realizar os seus sonhos, entende? Então eu queria apelar para você tentar, certo? Nas suas práticas de oração, você conversar com Deus dessa maneira. Eu vou até te dar uma dica agora de tempo. 20 minutos. Antes de você ler a Bíblia, quando você acorda, ou você vai deitar, ou se você tem um momento dentro da sua tarde, dentro da sua manhã, assim, de meditação, um horário que você planejou, que é um bom horário para você, certo? E tente falar com Deus 20 minutos. Aí eu vou te dar duas dicas. Nesses 20 minutos, tente não agradecer a Deus por nada e nem pedir nada a Ele. Faça igual a gente está fazendo aqui, eu e você, João. Só contar para Deus, Senhor, hoje eu participei de uma live hoje e tal, e tenta conversar com Deus, sem pedir, sem agradecer, certo? Porque, olha, você que está me ouvindo aí, as nossas orações, certo? A maioria das vezes é isso. Eu aprendi isso no meu no meu segundo ano de ministério, com alguém aqui do Mato Grosso do Sul, certo? E eu olhei aquele, chamado Alcênio, né? Eu olhei para ele ali e eu falei, cara, eu nunca tinha pensado por esse prisma. Puxa, então Deus, ele quer me ouvir, ele quer ouvir a minha história, ele quer ouvir o que eu passei. E aí eu fui para um exercício de 20 minutos ali, ficar 20 minutos conversando com Deus, sem fazer nenhum pedido, sem fazer nenhum tipo de agradecimento. Eu não consegui conversar 3 minutos com Deus sem pedir alguma coisa. Agora imagina, João, pensa aí no seu melhor amigo. Se toda vez que você encontra ele, você pede alguma coisa, né? Toda vez que você encontra ele, cara, me arruma 5 aí, vai. Quero comprar uma coxinha e um suco ali. Me arruma 5 aí. Você imagina um negócio desse? Ou mesmo se for para agradecer. Toda vez que você vê o cara, você vai agradecer. Cara, não tem amizade, não tem relacionamento no negócio desse. Então o que acontece? Hoje, se eu estou casado com a minha esposa, é porque se eu tenho bons amigos na minha vida, é porque eu compartilhei a minha experiência, eu compartilhei a minha vida, eu compartilhei as minhas emoções, eu compartilhei os meus sentimentos, os meus desgostos com a vida, as minhas frustrações, entende? Eu compartilhei a minha vulnerabilidade. E às vezes com Deus nós não fazemos isso. Nós catamos ali meia dúzia de palavras, às vezes ela se repete, a galera até brinca com isso, né? A número 2, amém. Mas até que ponto a número 2, amém, ela é verdade? Para mim e para você. Onde nós falamos assim, a gente zoa com esse negócio, papai, a número 3, amém. O senhor já sabe qual é. Mas, felizmente, muitas vezes é uma repetição. Só que a nossa vida não é uma repetição. A nossa vida, todos os dias, acontece coisas novas, situações novas, mesmo que seja mais coisas problemáticas, que trazem sofrimento, mas elas acontecem, elas estão aí, elas trazem decepção, elas trazem alegria, elas nutrem novos sonhos no coração, e é real.
E Deus, ele curte pra caramba esse negócio de você, sabe, tá conversando com ele, está abrindo o coração, está falando, e o que vai fazer você confiar em Deus é exatamente isso, certo? Eu me lembro, ô João, de um momento onde eu tinha chegado no IABC. Esse ano era 1997. Eu me lembro que eu fui para o IABC meio que forçado, o internato ali que fica perto de Anápolis, ali perto de Brasília, é um internato ali que hoje está lindo, né? Na minha época, meu pai do céu, aquilo era só uma braquiara, mas hoje está lindo. Então, eu sempre lá no site do IABC fazendo uma propaganda aqui, colégio maravilhoso. Uma das melhores experiências que eu tive com Deus foi nesse colégio. Eu me lembro que eu estava ali e eu não queria estar. A minha segunda semana de trabalho, eu fui trabalhar no curral, e aí os caras me trollando, né? Porque tem uns esquemas de internato aí, e acaba que eu estava lá fazendo uma cerca, e é meio contrariado, porque eu olhava no relógio e eu falava para Deus assim, falei, Senhor, era nessa hora aqui, ó, era para eu estar lá na candanga jogando um golzinho na rua, eu estou aqui cavando buraco para fazer cerca, um monte de arame farpado aqui, e eu, misericórdia. Aí eu escorreguei e passei a minha mão num bolo de arame farpado. Eu tenho cicatriz até hoje. Aquilo ali para mim foi uma revolta. Eu fiquei bravo, nervoso. De repente, né? Eu já tinha acompanhado minha mãe falar com Deus tantas vezes, eu estava imitando minha mãe ali, né, nessas situações. Como que a mãe é importante na confecção da nossa vida espiritual e da nossa maturidade espiritual. E eu me lembro que eu fui ali para trás de umas bananeiras que tinham, eu estava sozinho nesse dia à tarde. E eu me ajoelhei, eu comecei a reclamar com Deus. Falei, Senhor, o Senhor me traz para um lugar desse, para cavar cerca, para rasgar minha mão em arame farpado. O povo falava bem de colégio interno. Isso aqui está sendo uma miséria na minha vida. E eu comecei a falar com Deus, falei. E eu só sei que eu fui ganhando uma paz, sabe? Você vai falando, eu fui ganhando uma paz, e parece que eu fui ouvindo Deus, né? Deus ali, calma, você não sabe. Você está aqui só há 20 dias. Como que você sabe que esse lugar não é bom? Como que você não sabe que eu vou utilizar ele para forjar parte do seu caráter? Como que você não sabe que eu vou utilizar as pessoas que tem aqui como exemplo até para a sua caminhada? E é aqui que você vai ter excelentes encontros comigo. Deus começou a conversar ali, eu comecei a sentir isso no meu coração. E de repente eu comecei ali a chorar. Eu falei, puxa, é por isso que eu nem conversava com Deus, porque esse negócio é real, é quase que alguém que eu consigo aqui ouvir. Eu me lembro que eu levantei em paz daquela oração, ali em meio àquela chuva, voltei a fazer ali a cerca, e naquele dia, ali naqueles primeiros dias no IABC, eu tive a convicção de que a nossa vida espiritual, ela é formada por um Deus que se importa quando você cai e machuca. Ou com Deus que se importa quando você está alegre e relata para Ele. Porque são assim que os nossos relacionamentos são feitos. Os amigos, cônjuge, namorado, namorada, você começa a se abrir. Você mostra planos, sonhos, você mostra vulnerabilidade, você mostra limitações e você vai crescendo em relacionamento. Por quê? Porque você está compartilhando vida. E Deus espera que nós compartilhemos a nossa vida com Ele, mesmo Ele sabendo de tudo o que aconteceu. Então, se você está hoje nessa situação, de repente, de falar assim, puxa, mas será que isso pode acontecer comigo? Ou se isso de tanta gente nunca aconteceu comigo, né? Eu não consigo, parece que meus ouvidos estão tapados para aquilo que Deus está falando para mim, da maneira como Ele quer me orientar. Amado, hoje ainda, entendeu? Estamos no sábado, daqui a pouquinho acaba a live, pega a tua Bíblia, pega a sua Bíblia, mas antes de abrir a sua Bíblia, 20 minutinhos, faça o teste. 20 minutinhos, não peça nada para Deus. 20 minutinhos, não agradeça nada a Deus. Só converse. Fale para Deus aí dos seus anseios, dos seus medos. Fale para Deus a respeito dos seus sonhos, dos seus planos. Conversa com Ele como se você estivesse com o seu melhor amigo, porque Ele é o seu melhor amigo. Não tem ninguém que se importa com você como Deus se importa. Agora, veja, eu só vou aquela questão de Jesus e os discípulos. Né? Quando eu olho para São João 14, quando ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, né? O coração está apertado dos discípulos, o coração está angustiado, porque ele está falando de despedida. Ninguém gosta de se despedir de quem ama, certo? E Jesus, ele percebe pelo olhar dos discípulos que eles estão temerosos. E amigo é assim, certo? Você conhece pelo olhar, você conhece pelo jeito.
Entende? Porque você se tornou Uhum. íntimo, você se tornou íntimo. E quando eu for íntimo de Deus, eu vou perceber em meio às situações que estão orbitando à minha volta, para o que que Deus ele está querendo me mostrar, certo? Então, a primeira dica, vendo aí o que você me perguntou, 20 minutinhos. 20 minutinhos com Aham. Deus. Mas esquece Legal. aquelas frases decoradas, não é? Às vezes eu brinco com meu filho lá em casa, com o Felipe, você conhece bem, João, e alguns que estão assistindo aqui também conhecem, que o Felipe e a Evelyn é criança, né? Mas eles têm sempre as mesmas frases. Às vezes eu fico ali com ele, mas filho, Engraçado. o que, que é mais aí? O que, que é mais aí? Fala mais alguma coisa. Aí ele vai buscando ali. Mas quase sempre é a mesma coisa ali que eles falam. Mas, infelizmente, nós às vezes somos assim também. Poxa, nós vamos falar com Deus, que às Uhum. vezes é sempre as mesmas frases, a mesma ladainha. A gente não permite que Deus desça mais na esfera das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do que realmente está lá no fundo, e é lá que Deus quer atuar. Porque é lá que Uhum. começa a transformação. Entendeu? Amigos que estão nos acompanhando aí. É lá que começa a transformação. Certo? Então, Uhum. você precisa encarar Deus como alguém que está do seu lado e quer ver o que existe na sua vida. Então, compartilha a sua vida com ele. Compartilha, faz igual eu fiz aqui, ó. Entendeu? Abre o coração. 20 minutinhos. Esqueça pedidos. Não que você não deva pedir. A Bíblia fala que você tem que pedir. Agora a Bíblia fala assim também, Uhum. lá em Tiago, né? Capítulo 4, versículos 2 e 3. Vocês não. Bem, vocês não recebem porque vocês pedem o quê? Vocês pedem mal. E por Mal. que vocês pedem mal? Por que não recebem? Porque vocês não estão em sintonia com Deus. Veja, vocês pedem errado. Vocês pedem Uhum. errado. Aqueles que são casados aí ou que estão namorando há mais tempo, você sabe disso. Entendeu? Você sabe quando você faz algo que não deveria fazer e quando. Bem, pode ser até que você esteja falando para alguém aí que recebeu um presente, o presente é errado, né? Foi ontem e recebeu um presente, eu não queria isso. Mas é impressionante. Eu já errei no presente Uhum. para a escola quando eu namorava. Eu já errei. Hoje eu não erro mais. Por quê? Porque o tempo de convivência faz você acertar. Quanto mais Uhum. você passar tempo com Deus, quanto mais você orar, quanto mais você compartilhar a sua vida, quanto mais você ser sincero com Deus, mais você vai se tornar íntimo dele. E mais você vai estar Uhum. em sintonia com aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Certo? Então a questão aqui é sintonia. O Tiago está Uhum. falando aqui que não recebe porque pede mal. E por que a gente pede mal? Porque a gente não conhece a Deus. Os motivos estão adulterados, os motivos estão profanados, certo? Então, por esse motivo que não recebe, porque pede mal. E às vezes você está pedindo algo que vai ser a sua própria destruição, certo? Que vai ser onde Uhum. você vai se acabar. Então, 20 minutinhos. Abra o coração, converse com Uhum. ele e você vai ver que Deus vai fazer maravilhas aí na sua vida. Você vai conseguir ouvi-lo. Que, que legal, pastor. Uma ferramenta extraordinária. Eu, com 20 anos de igreja, nunca tinha pensado dessa forma. Nunca tinha tido essa ideia. E é interessante que, às vezes, nós temos mazelas e dificuldades internas que, às vezes, nem o cônjuge sabe. E é nesse interior, desde as coisas mais superficiais, aquilo que aconteceu no seu dia, desde essa parte mais interior, às vezes você é um ótimo profissional, todo mundo te admira, mas você tem aquele defeitinho de caráter que só você conhece, que só você sabe. Você dentro da sua denominação, da sua igreja, todo mundo te admira pelo líder que é, mas dentro ali você tem aquele defeitozinho, aquele problema de caráter. E é isso que Deus espera que nós confessemos e Ele lá no conversemos ele peçamos lá no ajuda. fundo. Uhum. Uhum. Interno, bem interno. E aí, pastor, para a gente já ir encerrando, a gente falou dessa parte da oração, desse relacionamento mesmo, de abrir o coração a Deus como um amigo, né, como o melhor amigo, como o amigo mais íntimo que nós temos. E a parte de estudo, a parte de leitura, será que eu tenho que separar 2, 3, 4, 5 capítulos da Bíblia todos os dias? Será que eu tenho que sistematizar esse tema? Será que eu tenho que sistematizar o estudo da Bíblia por assuntos separados?
Como que funciona isso? Ou vai de cada um? Quanto tempo leva? Será que é 20 minutinhos também? Como é que funciona? Olha, essa questão de estudo da Bíblia, nós temos aí o ano bíblico, né, que nos ensina muito, e é impressionante. Há alguns anos nós estamos aí no Reavivados da Palavra, né? Reavivados pela sua palavra, que é um capítulo por dia, onde você vai tirar várias lições. Eu tenho aprendido muito também com esse sistema, certo? No NASP, no meu terceiro ano de teologia, nós fizemos ali uma gincana de estudo da Bíblia, e nós lemos a Bíblia inteira ininterrupta, é, não sei se foi em 24 horas lá, que foi lido sem parar. E eu me lembro que nesse momento, um dos nossos professores falou assim, olha, se você ler a Bíblia 1 hora por dia, 1 hora, você lê a Bíblia pelo menos 3 vezes ao ano, certo? Agora, o que eu digo para vocês é o seguinte, não leia a Bíblia com pressa. Se vai ser um Uhum, capítulo, se vai ser dois, não leia com pressa, você não precisa ter uhum, pressa. Porque pode ser que uhum, em um texto, Deus ele vai falar muito mais com você e vai ministrar o seu coração do que com 3 capítulos. O que nós não podemos ter uhum, é pressa ou de repente acharmos que estamos em uma competição. Quanto mais eu acumular, melhor, certo? Claro, quanto uhum, mais você lê, mais conhecimento você vai ter. Isso é óbvio. Agora eu vejo assim, o que vai te preparar para a leitura bíblica e para você absorver o que tem na palavra é exatamente esses momentos prévios de oração. Porque quando você uhum, passa esses momentos prévios de oração, orando, se preparando, quando você abre a Bíblia e vai meditar uhum, naquele capítulo que você escolheu, ou no seu num texto interessante, o que acontece? Como todos os textos da Bíblia são, Deus, o seu coração vai estar preparado para poder receber. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. uhum. Quando eu vim para cá para o Mato Grosso do Sul, eu levantei 3 horas da manhã para ter um momento de oração com Deus e a minha Bíblia já estava aberta. Quando eu fui folhear, eu senti Deus, olha, não, é aí que eu quero que você medite. É Uhum. aí que eu quero que é aí que eu quero que você leia. E quando eu ler, foi algo impressionante. Foi algo impressionante, porque eu até disse, porque parece que Deus estava falando para mim exatamente o que eu precisava ouvir, certo? Então eu já tinha vindo ali de um tempo com Deus, conversando, falando, abrindo meu coração, olha, não foi nada, é aí mesmo. E aí eu meditando ali naqueles textos e quase que ouvindo Deus sussurrar ao meu ouvido o que ele queria realizar por mim e através da minha pessoa também. Independente de texto que você vai separar. O que você precisa é não fazer isso Uhum, de maneira mecânica, certo? Não pode ser uhum, simplesmente a revelação da vontade de Deus, ela vem da palavra dele. Porque às vezes fala, senhor, a árvore tem que cair. Mas por que a árvore tem que cair? Quando eu já deixei a minha palavra para te guiar. Senhor, eu quero que tal coisa aconteça para eu acreditar. Amado, tu já tem a palavra. A palavra de Deus já está na sua frente. Ela já está aí com você. Então, é a revelação da graciosa vontade de Deus, é a palavra dele. Então, quando você uhum, pensar na Bíblia, eu gosto de fazer assim, João, eu me preparo esses 20 minutinhos, meia hora, eu não sei, eu vou conversando com Deus ali, e aí eu vou para a Bíblia. E quando eu abro a Bíblia, geralmente eu faço o seguinte, eu vou no meu ano bíblico mesmo, passando ali as páginas e tal, porque eu tenho o meu estudo particular na preparação de sermões, em alguns assuntos que eu estudo durante a semana, que aí sim eu vou para estudos uhum. mais eu acho que a minha vida assim de pastor é um pouco diferente, que eu consigo dividir esses momentos, entende? Ah, legal. Uhum, Mas em detrimento desses momentos, eu não abandono a minha meditação pessoal. Por exemplo, eu não uhum, posso achar que por eu estar confeccionando um sermão, certo? Apesar que Deus também usa esses momentos, mas não é o meu momento de meditação,
certo? Ele vai servir para ministrar o meu coração? Vai. Ele vai me ensinar? Vai. Vai me corrigir? Vai. Vai me exortar? Vai. Mas eu preciso ter esse momento de meditação pessoal, onde eu vou abrir a Bíblia e o que eu faço? Eu me imagino lá dentro do texto, entende? Então, quando eu leio lá, puxa, Jesus dentro do barco, eu me imagino Pedro ali, olhando para ele e falando, Senhor, não é possível que você está dormindo. Um negócio desse aqui acontecendo, uma tempestade dessa, a gente aqui quase morrendo, e o Senhor dormindo. Eu fico tentando imaginar como é que era aquele negócio ali, de estar dentro do barco, o barco balançando e tal. Elias lá no Monte Carmelo, cara, o que Elias sentiu naquele momento ali? E aí vai descer fogo do céu, não vai, Senhor do céu. Esse povo tá todo me vendo aqui, e se não for queimado, o que vai acontecer? Então são coisas que eu entro dentro do texto, certo? Eu fico imaginando Daniel, né, que para mim é um dos personagens ali, Daniel, Davi, e tem mais dois aí, Elias, para mim é de maneira muito especial. Mas, puxa, Daniel, toda a situação de Daniel, fiel lá com 16, 17 anos, você vê ele com mais de 80 anos na cova dos leões, é o mesmo caráter, entendeu? É a mesma fé inabalável, é alguém que tinha, eu orava 3 vezes ao dia, se ajoelhava, abria a janela, virada ali na direção de Jerusalém, do templo, como Salomão colocou lá em 1 Reis na sua oração, né? Quando o povo estivesse no exílio, orem na direção de Jerusalém e tal. E Daniel fazia isso assim, ó, à risca. Um decreto de morte não foi suficiente para fazer com que Daniel não orasse. E olha o que eu estou falando aqui, certo? Mas por que Daniel orava como orava? Porque Daniel, ele conhecia a palavra. Daniel conhecia a palavra. Eu até lembrei de um texto agora, né? Que foi perguntado para um pastor o que era mais importante, não é? A oração ou o estudo da Bíblia? Aí ele devolve com uma pergunta: bem, pode um pássaro voar com uma asa só? Então veja, a oração leva você para o estudo da Bíblia e o estudo da Bíblia leva você para a oração. E Daniel, ele conhecia a palavra. Se você for abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 9, você vai ver exatamente isso. Certo? Daniel, lá ele diz, olha, no primeiro ano do seu reinado, né, que era Dario ali, ele diz, olha, eu entendi pelos livros. Que livros? Livros do profeta Jeremias, que ele havia escrito. Li que o quê? Que o tempo está acabando, que o profeta Jeremias havia determinado. Então, quer conhecer o tempo que nós vivemos? Vá para a Bíblia. Quer conhecer como que nós iremos estar estáveis, com esperança diante de tudo que está acontecendo? Vá para a Bíblia, amado. Leia a Bíblia, certo? Agora, leia a Bíblia com o coração aberto, certo? Leia a Bíblia para a Bíblia ser algo legal para você. Entra dentro da história, se imagine ali. O grande problema nosso, que às vezes eu vejo as pessoas aí, cara, parece que quer ler a Bíblia para ficar dando sermão nos outros, entendeu? Eu tô lendo a Bíblia e isso, a Bíblia, o que ela vai fazer, primeiramente, é transformar o seu coração como indivíduo, certo? Ela leva você para a oração leva você para a Bíblia, e ela transforma você. Ela transforma os seus olhos. Esse texto que eu coloquei aqui, o amor tem bons olhos, a Bíblia vai fazer os teus olhos ter o quê? Amor. As tuas ações terem amor. As suas atitudes serem atitudes transformadoras. Entendeu? Então, a leitura da Bíblia é algo que tem que ser prazeroso para mim. E pode ser que eu não compreenda isso se eu ainda não tenho esse hábito, entendeu? Pode ser que eu fale assim, puxa, eu leio aqui, eu não estou entendendo nada e tal. Então, comece por algo que, de repente, lhe agrade. Comece lá pelos evangelhos, entendeu? Comece pelas idas e vindas de Jesus com seus discípulos, por histórias fantásticas. E enquanto você vai lendo, vai começando com Deus, mas, Senhor, mas será que esse negócio aqui foi assim mesmo, né? Deixa em meio a esse seu estudo e ministrando ao seu coração, porque é exatamente isso que ele faz, certo? Então, se vai ser um capítulo, se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser um texto, olha, não limite a Deus, certo? Com uma palavra que emerge da Bíblia, ele pode transformar algo na sua vida que precisa ser transformado, entende? Mas você precisa ter o quê? Tenha regularidade, certo? Tenha regularidade. Procure ter aí diariamente um momento
onde está você e Deus, onde você se prepara dessa maneira como nós conversamos aqui, conversando com Ele, pedindo ajuda, e vá para a palavra. E leia algo que você goste de ler, porque esses assuntos que é melhor para você nesses momentos iniciais, vai levar você para assuntos que são mais difíceis, são mais complicados, mas que Deus também... Pessoal, o Instagram derrubou a gente, passou de 1 hora. Eu vou convidar o pastor, a gente vai fazer aqui um fechamento, vai fechar essa ideia. A gente estava na live e aí acabou encerrando, o pastor estava no meio da ideia dele. A gente estava falando sobre como ter uma vida espiritual melhor ou nota 10. Nota 10 a gente aprendeu que não tem como, mas como é que a gente pode melhorar essa área da nossa vida? Esperar ele entrar aqui. Voltamos. Estão me ouvindo aí, não? Tudo certo? Voltamos, estamos ao vivo. O Instagram, pastor, a live do Instagram tem duração de 1 hora, mas não tem problema. Pode continuar Eu não falando o que você estava sabia disso. falando. Sou meio burro com esse negócio de Instagram. Tô aprendendo agora. Aí vamos fechar aquela ideia que você estava falando, pastor, dessa questão da leitura, do texto bíblico, encerra aquela ideia lá. Sim, ó, quando você for para a Bíblia, tem esses momentos iniciais com Deus, abre o coração, converse com Ele, cara, e vá para algo que você se sinta confortável, certo? Uhum. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ficar só no que é confortável para você, porque a Bíblia, ela vai te exortar, a Bíblia, ela vai corrigir, a Bíblia vai falar para você, certo? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, então ela vai falar para você algumas coisas que você não quer ouvir. Entende? Porque tem gente que fica assim, não, vou ficar só nessa partezinha aqui que eu gosto e tal, né? Ficar aqui no milagre, enfim. Mas veja, tenha a Bíblia como seu guia, certo? É Salmo 119, 115 ali, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, então ela ilumina. Agora veja bem, tem gente que não quer ser iluminado. Tem partes da nossa vida que você não quer que ninguém veja. Mas a Bíblia vai trazer luz sobre algumas partes. E é impressionante. E esses momentos com Deus que eu estou falando para você aqui, neles, Deus muitas vezes vai falar para você o que você não quer ouvir. Porque Ele precisa tocar na ferida, certo? Ele precisa ser uma salmoura ali para acelerar o processo de cura. Entende? Então, veja, tenha, para mim, a melhor coisa, assim, a respeito do estudo da Bíblia é regularidade, certo? É regularidade. É você ter um momento todos os dias para a Bíblia ser o seu deleite, certo? Onde você vai abrir, e mesmo em momentos assim, em textos, que eles vão falar forte para você, que eles vão falar de maneira dura para você, Deus vai estar ministrando ao seu coração. E isso é fantástico, certo? Isso é fantástico. Mas para Deus falar dessa maneira, você precisa ter o quê? Regularidade, certo? Regularidade. Se é um capítulo, se é meio capítulo, se são alguns versículos, certo? Se é uma leitura mais extensa, não importa. O que eu sei é de uma coisa. Quando você se preparou, quando você se entregou a Deus, orou, e você abriu a palavra dele, ele vai falar, amado. Ele vai falar. E quando ele fala, ele vai falar coisas que vai preencher o seu coração, que vai dar direção para a sua vida, mas ele também vai falar aquilo que você não quer ouvir, mas que precisa, porque assim é a palavra de Deus, tá bom? Amém. Pastor, eu queria agradecer aqui, em nome de toda a equipe jovem que a gente está organizando, toda essa questão, em nome de toda a equipe jovem, queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui. Pessoalmente, eu falo que é uma honra, que é um prazer ser pastoreado, ser liderado por você, um homem que estuda, que se dedica, que leva a sério esse ministério, e eu vejo que tem um entusiasmo dentro de você de fazer a obra acontecer, de fazer a coisa acontecer, e vamos para cima, e às vezes não estamos nas melhores circunstâncias, mas vamos dar o nosso melhor, e isso eu admiro muito, e eu tento pegar esses traços e incorporar na minha vida. E também muito obrigado por ter aceitado o convite, pela disponibilidade. A gente sabe que para o pastor adventista, o sábado é o dia que de maior atividade, de maior trabalho que tem na semana, ainda assim você conseguiu estar aqui com a gente. Muito obrigado, professor, de verdade. Valeu, João. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. Eu acompanho aí de vez em quando as suas conversas aí.
esse horário é um horário meio complicado, porque às vezes ele tá fora, e, enfim, mas eu sempre dou uma olhadela ali. Mas uma hora, eu nem vi uma hora passar, misericórdia. Olha como passa rápido, né? Assim, a nossa conversa é muito boa. Você começa a conversar e, de repente, você tá ali meia hora, uma hora, e tá abrindo o coração para Cristo, e é uma bênção. Mas continue firme aí nas lives, continue animado aí com os jovens do Jaci. Esses jovens aí estão arrebentando a boca do dragão, e é isso aí mesmo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades do mal. E estamos juntos para fazer essa obra acontecer e para ver juntos Jesus voltar, porque eu creio, eu acredito que ele vai voltar na nossa geração. Amém, pastor. Que Deus abençoe muito você, sua família e seu ministério, beleza? Vou encerrar a live aqui. Obrigado para você que acompanhou até o final, que saiu de uma live e veio para outra porque aquela tinha acabado. E na semana que vem, recado importante para quem ficou até o final, teremos mais uma agora falando sobre como nós podemos ser relevantes dentro das redes sociais. Não perca, sábado que vem, às 2 horas, também mais um super convidado. Vai estar muito bom. Obrigadão, pastor. A gente se vê. Valeu, um abraço, gente. Valeu, abração, tchau, Clélia, lá de Formosinha, hein? Saudade de vocês aí também. Beleza. Legal, Valeu, legal. Valeu.